Saudações, galera! Sou o professor Heitor Victor, professor de língua portuguesa, mas hoje a gente vai falar de literatura brasileira, para ser mais específico. A gente vai falar da poesia romântica que foi praticada no Brasil durante o século XIX. Essa poesia romântica que muitas vezes é generalizada, né, como se todo o romantismo fosse o que foi a poesia, e que na verdade não é bem assim. Por isso eu prefiro sempre que a gente crie essa distinção, já começo estipulando essa distinção. Porque é aqui que nós vamos falar das três gerações românticas da poesia do século XIX. Vamos começar então. Uma primeira informação de grande relevância para a gente entender a importância da poesia neoclássica para o Brasil da época. Nós vivíamos uma poesia altamente estruturada nos ideais clássicos de literatura. Até mesmo porque o grande movimento que existia no Brasil era o arcadismo. Portanto, fica ligado aí, ó. A diferença essencial entre a literatura neoclassicista e a literatura romântica está no abandono da moderação e da razão dominante do arcadismo, para a inserção de uma poesia mais sentimentalista e tomada por exagero e desmedida. A poesia do romantismo brasileiro manterá o seu apreço pela natureza e pelas paisagens naturais, mas agora como símbolo máximo do nacionalismo. O romantismo brasileiro se iniciará com a elevação das figuras nacionais como mecanismo de nacionalismo, mas a estética seguirá ainda o modelo europeu aplicado na Europa. E ao contrário do que se pode imaginar como um rompimento completo com essa literatura do arcadismo, na verdade, a gente tem de ver como uma continuidade, porque o arcadismo traz para o Brasil muito da ideia do índio como uma figura genuinamente brasileira, genuinamente nacional. O arcadismo é que traz uma estrutura poética pautada na forma, na estética formal do poema. O romantismo ele não vai romper com tudo isso, ele vai absorver esses elementos, inserindo, claro, o ideal romântico, o ideal de nacionalismo. E se a estrutura formal antes era tido como um dogma, né, uma premissa a ser seguida, no romantismo você vai começar a ter os rompantes de originalidade, as tentativas de fazer algo que fuja do convencional vez ou outra. Então a gente vai ter uma poesia um pouco mais livre, com uma linguagem um pouco mais relaxada do que a linguagem do neoclassicismo, do arcadismo. No entanto, a grande inovação do romantismo é a substituição de uma poesia que elevava a moderação, a simplicidade e a tranquilidade do homem do campo, do interior, do índio, para enfatizar o sentimentalismo, o exagero e as efusões de afeto que a burguesia do século XIX passa a valorizar. Então a gente tem um século XVIII dominado pelos ideais neoclássicos e com a escola do arcadismo muito forte aqui no Brasil, principalmente sob a influência de Bocage, né, um poeta português, e os dois grandes nomes do nosso arcadismo mineiro, que é o Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga. Se você puder perceber aí, você vai ver que eles vivem no finalzinho do século XVIII. Já no século XIX, a gente terá a predominância da escola romântica, do ideal romântico, que será dividido em três gerações. A primeira geração indianista, tendo na figura de Gonçalves de Magalhães o seu grande nome, em razão de ser considerado o fundador do romantismo na poesia brasileira. A segunda geração, a geração mal do século, né? A geração dos pessimistas, que tem na figura de Álvaro de Azevedo aí talvez o seu grande ícone. E a terceira geração, a geração condoreira, com manifestações políticas já mais evidentes na poesia, tendo por grande nome o poeta Castro Alves. Falaremos sobre todos eles daqui a pouquinho. Aprofundando aí essa noção das gerações, né? Temos na primeira geração a característica mais marcada do nacionalismo. Essa busca por construção de uma identidade nacional se tornará muito presente nessa geração. Lembre-se que quando a gente fala de geração, a gente está falando aqui não de gerações efetivas temporais, porque os poetas, os autores, eles vivem quase que concomitante na primeira metade do século XIX.
A gente fala de gerações, mas pensando mesmo numa certa linha, numa certa tendência adotada por esses poetas. Então, a primeira geração fica aí com o indianismo, né? A retomada da figura do índio, até a tentativa de construção de um épico nacional, tendo por base a figura do indígena, e a idealização da natureza, ambas características trazidas do arcadismo. A segunda geração, a ultrarromântica, né, que exagera no sentimentalismo, nos sonhos, nos devaneios. Está aqui uma influência muito grande de Lord Byron, da literatura inglesa. E a terceira geração é a chamada condoreira, que traz o Castro Alves como o grande nome, tendo aí o espírito revolucionário como sua premissa. O abolicionismo e os ideais republicanos serão a grande bandeira a ser defendida por essa geração. Vale lembrar que a gente está falando aqui de generalizações pedagógicas, para que a gente possa compreender um pouquinho melhor esse período. Mas, claro, o estudo aprofundado sempre vai revelar características de estilo muito próprias de cada um dos autores, né? Dificilmente eu consigo fazer uma lista de características que sejam preponderantes em toda uma literatura. Mesmo um período em que havia uma certa unidade de pensamentos e de ideais, como a primeira metade do século XIX. No entanto, a gente consegue, a partir desses modelos pedagógicos, compreender um pouquinho melhor o movimento, se somarmos, claro, a algumas figuras expoentes desses movimentos, ou seja, alguns poetas. Então vamos falar um pouquinho de pelo menos um representante de cada geração, vou mostrar alguns outros, mas vou enfatizar um representante e analisar o melhor, apenas passar, né? O tempo não permite tanto a gente gastar muito tempo com um poema só, mas vamos passar por alguns poemas desses autores. O primeiro nome de relevância e marcante da primeira geração, Gonçalves de Magalhães, é o poeta dramaturgo brasileiro que assegurou lugar nas letras nacionais, principalmente por atualizar nossa literatura em relação às novidades europeias. Vale lembrar aqui que ele é pertencente, né, dessa classe favorecida, dessa classe burguesa, e tem a oportunidade de viajar pela Europa. Então, a característica de pioneirismo, ela vem seguida aí da possibilidade que o Gonçalves de Magalhães teve de conhecer diretamente o que se produzia na Europa. Então, o pioneirismo de sua produção é a qualidade mais exaltada pela crítica. Em 1836, com a publicação de duas coletâneas de poemas, Suspiros Poéticos e Saudades, inaugurou o estilo romântico, não obstante tê-las escrito na Europa e publicado em edição parisiense de Dauvant e Fontaine. Ou seja, temos aqui um autor que escreve e publica da Europa, em comunhão com o estilo romântico europeu, mas ele traz como temática o Brasil e a tentativa de construção de uma identidade baseada aí majoritariamente nas belezas naturais da sua terra. Outros nomes importantes, né, é aí o Manuel de Araújo Porto Alegre e o Antônio Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias que escreveu o poema que talvez seja a grande marca do nosso romantismo na poesia, que é Saudades de Minha Terra, em que ele canta, né, que minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. É desse poema, inclusive, que temos aí um trecho do hino nacional. Como a gente pode ver aqui, né, na Canção do Exílio, efetivamente, o poema que eu estava citando. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canto sabiá. Vemos então aí, né, no poema
Canção do Exílio, essa exaltação da sua própria terra, essa busca pela valorização desse elemento nacional. Vamos passar agora para um poeta da segunda geração de grande relevância, vamos dar uma passadinha pelo seu texto também e fazer alguns comentários.